Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem nesse momento que estamos passando, que o mundo está passando. E aqui de novo mais uma notícia realmente extremamente importante sobre imigração. Saiu ontem um Twitter do presidente Donald Trump informando que ele irá suspender a imigração por algum prazo determinado que a gente ainda não sabe o que é. Qual prazo será esse, né? Então, vamos falar um pouco sobre essa informação dele, tá? Em primeiro lugar, nós ainda não sabemos qual vai ser a extensão dessa medida, né? Digamos que vamos colocar como uma medida provisória que ele irá implementar. Hoje esse vídeo está sendo gravado baseado numa informação que ele passou através de um Twitter que parece que foi confirmada. É tudo que nós temos até o presente momento, tá? Mas, logicamente, as pessoas estão muito preocupadas, muitos clientes perguntando até se vão perder quem já tem o Green Card, se vai perder o Green Card, quem está com visto de trabalho, se vai ser deportado. Tem todo tipo de indagação devido a essa informação dele, que foi uma informação extremamente vaga. Bom, vamos falar um pouco em termos jurídicos, tá? Logicamente está se discutindo um pouco se o presidente se ele tem autoridade para realmente emitir esse tipo de medida provisória, se legalmente ele pode fazer isso, tá? E legalmente ele pode fazer isso, tá? O presidente ele está em determinadas situações, como de interesse público, por exemplo, o presidente da República já foi até decidido pela Suprema Corte dos Estados Unidos, acho que não me engano, em 1950. Teve uma decisão que eu agora não me recordo o nome da decisão, e o Congresso também mandou lei referente à possibilidade de restrição, suspensão, tá, de imigração para visto de imigrante e também não imigrante. Visto de trabalho, logicamente, se enquadraria no visto não imigrante, se for levado em consideração o interesse nacional. Logicamente, nesse momento, ele está levando em consideração o que está acontecendo com o coronavírus. Então, e o grande desemprego, né, nos Estados Unidos estão chegando praticamente a uma casa de 22 milhões de desempregados. É o que está sendo estipulado no momento. Então, com base nisso, ele está levando em consideração e está querendo, realmente tentando implementar essa medida de suspensão de processos migratórios. Vejam bem, o que diz a lei e o que diz a Suprema Corte? A suspensão é para pessoas que estão, primeiro, não sei como a gente não sabe que tipo de suspensão vai ser essa, tá? Quais são os vistos, se vai ser todos os vistos, isso é uma coisa que a gente não sabe ainda, tá, gente? Mas o que eu posso adiantar é que essa suspensão vai ser para pedidos que estão ou em andamento ou que serão protocolados no futuro. Quem já está com Green Card, quem já está com visto, já está com Green Card, já está com visto de trabalho, tá, gente? Então, isso não vai alterar, eu posso dizer isso com uma certa tranquilidade, porque se ele quiser suspender ou cancelar qualquer Green Card, seria completamente ilegal e inconstitucional. Não só Green Card, o visto de trabalho, sem um devido processo legal, o executivo ele não pode, através de uma caneta, cancelar determinados Green Card, quem tem Green Card ou quem tem visto de trabalho, isso é completamente legal, constitucional. E se ele fizer isso, gente, fiquem bem tranquilos que isso vai ser facilmente derrubado, até mesmo pela Suprema Corte, que no momento tem maioria republicana. Não vai acontecer dessa forma, tá? Isso muito, muito... Raramente eu falo isso, né? Se vocês que me acompanham já perceberam isso, mas esse tipo de situação é muito improvável. Mas alguma medida parece que vai vir e vamos aguardar, ver que tipo de medida será implementada, não sabemos ainda. Vamos torcer, aí eu estou entrando numa fase um pouco mais especulatória agora, tá, gente? Como a gente obviamente não sabe, mas talvez seja uma medida de implementação, de aprovação desses vistos, tá? De alguns ou determinados números de vistos, a gente não sabe exatamente o que vai vir, mas a gente espera que a imigração permaneça aberta, pelo menos para receber os processos, e para aqueles que têm intenção em aplicar, já estão mais ou menos com processos meio andados, desculpa, ou já começou a trabalhar no processo, ou já separou a parte financeira e a parte também emocional para entrar no processo migratório,
Eu, logicamente, vocês podem até achar, estou falando isso porque é advogado de imigração, mas não. É um bom momento até para você continuar, porque qualquer suspensão ela tem que ser temporária. Então, qualquer suspensão que ele venha implementar, essa suspensão vai ser temporária. Por pior que ela seja, o que é o pior? Vamos falar um pouco agora do pior e do melhor. Que o pior é realmente ele suspender, ele praticamente fechar a imigração e a imigração não receber processos mais nenhum. E ele falar, olha, durante 3 meses ou 6 meses, digamos assim, a imigração não vai analisar nenhum processo, nenhum visto. Tá? Isso é o pior, né? Praticamente é o pior, não vejo mais como seria algo pior do que realmente fechar a imigração completamente. A outra parte um pouco mais branda seria ele determinar alguns vistos específicos, como o H1B, que já vem sendo atacado pelo governo já há muito tempo, asilo também, enfim, determinar a suspensão de certos vistos e deixar correr normalmente a imigração no sentido de análise de processo. Talvez ela possa não emitir um visto imediatamente para você, mas ela pode ainda receber o teu processo, fazer análise e continuar normalmente. Seja de uma forma ou de outra, o importante aí, gente, é a palavra temporária, tá? É uma medida temporária. Ele não tem condições de fazer uma medida dessa, ainda mais de caráter permanente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, né, tem eleições também chegando aí, né, em novembro vai ter eleições. Seja quem ganhar, eu acho que muito improvável, né, que ele mesmo, na administração do presidente Trump, que ele mesmo continue com isso também durante um período que seja muito prolongado, tá? Porque aí passa por uma certa inconstitucionalidade. Tá? Isso tem que ser uma medida caracteristicamente de interesse nacional. E por que eu estou falando isso? Porque se a economia não começar a fomentar de novo e a melhorar nos Estados Unidos, certamente ele muito provavelmente vai perder as eleições. Mesmo, né, não quero ser político, mesmo com um candidato não tão forte de posição como é o candidato Joe Biden, ele vai acabar perdendo as eleições, porque se a economia entrar numa recessão mais drástica, né, ou uma depressão, por exemplo, naturalmente ele vai acabar não tendo força política de mostrar que ele pode sair dessa situação. Logicamente, se isso acontecer, os Estados Unidos entrar realmente numa recessão, uma depressão pior do que foi de 29, por exemplo, isso vai ser uma questão, né, uma questão trágica e, logicamente, não é do interesse dele que isso aconteça, porque realmente, provavelmente, aí ele vai acabar não sendo reeleito. Então, o que mais provavelmente vai acontecer, eu acho que o país inteiro vai se mobilizar para isso, é que a economia volte a caminhar e a crescer de forma gradual. Se a economia voltar a crescer de forma gradual, mesmo que não esteja tão boa como estava, mas que ela volte a crescer, ele não pode mais implementar essa medida por interesse nacional, porque essa medida ela pode ser considerada uma medida abusiva. Tá? E aí logicamente, isso vai provavelmente gerar uma batalha judicial, talvez isso vai chegar à Suprema Corte, a gente vamos ver o que vai acontecer, o desenrolar dessa história, mas resumindo, né, gente, isso pode realmente acontecer e, repito, a situação dele é uma situação, se te ficar muito ruim, vai ficar muito ruim para ele também, porque se ficar muito ruim para você que está querendo se mudar para os Estados Unidos e ele fechou a porta, no caso, não tem mais visto, por exemplo, para você que está querendo mudar, é porque realmente a coisa está muito feia e os Estados Unidos já entrou em depressão. Imagina então o que aconteceria, por exemplo, com o Brasil numa situação como essa, né? O mundo todo entraria numa grande recessão e depressão, então realmente aí a coisa seria catastrófica. Estou colocando um cenário né, bem complicado aqui, bem ruim, mas por isso, né, o que tudo indica que a economia não só nos Estados Unidos como em outros países, ela vai começar a retomar, né, a crescer gradativamente. Não acredito que vai, obviamente está às mil maravilhas, mas ela vai começar a crescer gradativamente, o que vai, não, em um tempo curto, impedir um pouco, confrontar com
a medida provisória que ele está querendo implementar de fechar a imigração por interesse, por questões de interesse nacional, digamos assim. Então, vamos ver o que vai sair também, né? Esse é só um vídeo porque realmente é uma questão muito importante que foi colocada, muito realmente controversa essa medida dele, e vamos ver o que vai acontecer de agora em diante, torcer para que realmente seja uma medida mais branda, mas vamos ver, só o tempo dirá, quando ele soltar essa medida a gente vai poder saber exatamente o que ela significa. A única coisa que eu posso dizer para fechar, dizer que nesse momento específico, o que eu já falei anteriormente, tá, gente? E vamos ver o que vai ser da medida também, tá? Mas nesse momento específico, né, não é um momento ruim caso haja uma flexibilização, digamos, dessa medida, correr atrás de um processo imigratório, porque você está realmente. A imigração hoje está trabalhando de uma forma um pouco mais reduzida, de qualquer forma. Tá? E os Estados Unidos ele precisa de imigrantes, ele precisa de investimento também. Então, por exemplo, talvez seja um erro quando aumentaram o EB5 para $925 mil. O EB5 seria agora um visto que seria a menina dos olhos, né? Porque você tem pessoas investindo nos Estados Unidos, né? 500 ou quase 1 milhão, que é o que é agora, e gerando empregos. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Isso é só uma palhinha, tá? Vai ser a parte 1, a parte 2 vai ser quando sair a medida provisória. Quando sair essa medida provisória, nós vamos detalhar o que é, o que não é. Talvez vamos ficar um tempo maior, dizendo as características dessa medida provisória, o que ela alcança, o que ela não alcança. Vamos ver a extensão dela, né? E vamos debater sobre isso com uma certa calma, tranquilidade. Não, por favor, cuidado com as notícias fantasiosas também, que as pessoas começam a falar, porque, olha, eu ouvi falar, na verdade, que ele vai deportar todo mundo, vai cortar o green card de todo mundo. Gente, cuidado, tá? Também, né, vamos manter a questão de uma forma informativa, tá? Procurem saber o que as pessoas, que realmente é dito, o que realmente foi passado pelo governo, e não por mídia sensacionalista, por pessoas, ou por amigo do amigo, aquela história que conta aumenta um ponto, né? Então, vamos ver com isso. Consulte o advogado, consulte o teu advogado, ou um advogado sério de imigração que vai estar por dentro do que está acontecendo e pode te informar com mais clareza, tá? Até a próxima com a parte 2 dessa suspensão da imigração por um período temporário. Um abraço, tchau, tchau.